É, não vai dar tempo, lógico que não vai dar tempo de eu discutir todo esse documento, porque ele é muito grande, tá certo? Então eu vou pegar os trechos principais dos procedimentos das licitações. É lógico que também aqui só está o resumo, tá certo? Do procedimento. É tanto que a gente vai ver só a parte do procedimento. Vai ficar faltando abordar sobre as últimas etapas da despesa pública. A gente viu, só fazendo a recapitulação dessa disciplina, a gente começa estudando as leis orçamentárias, então a gente estudou o que era a LDO, né, a Lei de Diretriz Orçamentárias. Aliás, a gente começa estudando pelo PPA, né, que é aquela lei plurianual, que é formada para 4 anos, né? Aí a gente viu a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a lei que vai estabelecer as diretrizes para a formulação do orçamento, e a gente viu a própria LOA. Essas leis, elas fazem parte do conjunto de leis que vai fazer o orçamento, né, que vai prever todas as receitas e as despesas da União. Aí a gente viu as receitas, né, que é a oriunda dos tributos, a gente viu também a questão da despesa pública. A despesa pública, ela tem fases, né? A gente começa desde o planejamento, né? Planejamento dos tributos, aliás, o planejamento da despesa, né? É planejar em que eu vou gastar, né? Então, todo ano, mediante o orçamento que cada entidade pública recebe, ela vai planejar onde vai destinar cada valor. E aí, depois do planejamento, aí a gente vai à programação, né? Onde eu vou programar o que eu vou executar cada valor. E aí, depois da programação, a gente vai para a licitação, certo? Então, é realizado o processo licitatório, a gente vai já ver, né? A gente já viu as modalidades das licitações, a gente só vai ver como é que ocorre realmente o procedimento de cada modalidade. E aí, depois da licitação, a gente tem outras 3 fases, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Eu acho que eu cheguei ainda antes da pandemia, né, nas aulas presenciais, eu ainda cheguei ainda a comentar com vocês como era que se dava, né, o empenho, a liquidação, o pagamento. Eu não sei se vocês ainda lembram ainda, porque já faz muito tempo que eu falei isso, mas eu lembro que eu citei. Eu lembro, não sei se vocês devem ter aí anotado no caderno, que eu lembro que eu ainda citei sobre o empenho, a liquidação e o pagamento. O que é o empenho? Realizada a licitação, por exemplo, eu realizei uma licitação lá na escola para compra de material de expediente. Aí, vamos dizer que 3 empresas ganharam essa licitação, porque era menor preço por item, e aí eu posso ter vários ganhadores. E aí, aqueles materiais que essa empresa ganhou lá da licitação, ela só vai realmente, eu só vou poder contratar aquela empresa depois que ocorrer a fase do empenho. O empenho é o momento em que efetivamente aquela empresa vai realmente celebrar aquele contrato. O empenho é como se fosse a garantia que a empresa tem de que realmente, quando ela exercer aquele serviço ou realmente vender para o Estado, e que ela vai receber. Então, o empenho é como se fosse uma garantia que o Estado dá para o pagamento. Aí, depois da fase do pagamento, aí a gente tem a fase da liquidação. Quando é que ocorre a fase da liquidação? Quando realmente a empresa que é contratada fornece o serviço ou o produto. Então, a empresa traz o produto, né? Aí vai para a fase da liquidação. Então, a liquidação é o momento em que um poder público ele verifica que o serviço foi prestado ou que o material foi recebido, e aí atesta, né, prepara a documentação para a fase seguinte, que é o pagamento. Então, a liquidação é só o reconhecimento realmente que aquele serviço foi prestado e vai para a fase seguinte, que é o pagamento. E aí o pagamento é o efetivo crédito do dinheiro do Estado na conta do fornecedor. Aí a gente tem umas situações, né? Se, por exemplo, o ano financeiro a gente sabe que encerra em 31 de dezembro. Então, por exemplo, chegou o fim do ano, eu tinha lá, vamos dizer que eu sou dono de uma papelaria, eu contratei com o Estado,
chegou o fim do ano e eu não entreguei a mercadoria. Então, no caso, eu não recebi o pagamento. Aí, vamos lá. Se por acaso, se tiver ocorrido um empenho, por exemplo, ocorreu um empenho, é, terminou o ano, ocorreu o empenho, então aquela despesa, aquele valor que não foi pago naquele ano, vai para o outro ano como resto a pagar, certo? Então, todos os valores que não são pagos, todas as despesas que não são pagas no ano corrente, que vão para o outro ano, eles ficam com resto a pagar. Aí existem dois tipos de resto a pagar. Nós temos os restos não processados e os restos processados. Quais são os restos processados? São aquelas despesas que ocorreram a fase de liquidação, mas não ocorreram a fase de pagamento. Então, por exemplo, eu entrego a mercadoria, ocorre a fase de liquidação, mas não ocorreu realmente o pagamento, é o que a gente chama de restos a pagar, restos a pagar processados, porque ocorreu a fase de liquidação, certo? Ocorreu a fase de empenho, ocorreu a fase de liquidação, mas não ocorreu a fase de pagamento. Esses são chamados restos a pagar processados. Já os restos a pagar não processados são aquelas despesas em que ocorre apenas a fase de empenho. Então, não ocorreu nem liquidação e nem pagamento. Então, por isso é chamado de restos a pagar não processados. Eu sei que fica meio vago, né? Mas é fácil de compreender. Então, a gente tem a licitação, depois que ocorre a licitação, a gente tem um empenho, né? Aí depois tem a liquidação, o pagamento, e com isso termina a fase da despesa pública, e com isso também termina o conteúdo dessa disciplina. Então, veja que a gente viu quase tudo, né? Só faltou realmente terminar essa parte do procedimento das licitações e explicar mais um pouco, né? Mais um pouco sobre a legislação do empenho, da liquidação e dos restos a pagar. Mas aí vocês já têm uma ideia do que seria o que ocorre depois da licitação, né? Ocorreu depois da licitação, ocorre o empenho, depois a liquidação e depois o pagamento. Então, vindo para cá, né, para o PDF, a gente tem... Deixa eu ver se eu coloco aqui para exibir, para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Pronto, eu acho que fica mais bonito, né? Não no modo de leitura. Agora vamos ver se eu consigo colocar só em uma página. Eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu coloco só em uma página. Gente, eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Vamos lá, vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá. Conforme o direito administrativo, né, diz assim, que o procedimento, fala-se em procedimento no direito administrativo para designar uma série de atos preparatórios do ato final objetivado pela administração. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam, tá certo? Me interrompem e diz: Pedro, eu não entendi tal parte, me explique novamente, porque aí eu vou correndo, né? Às vezes eu falo rápido demais, talvez eu explico uma coisa, talvez eu pense que vocês ficam fácil de compreender e talvez vocês não tenham compreendido. Então, qualquer parte que eu falar aqui que vocês não tenham entendido, vocês falam que eu repito e tento explicar de outra forma, tá certo? Então, a licitação é um procedimento que exige uma sucessão de atos e fatos da administração e atos e fatos do licitante. O procedimento analisado nesse item é previsto na Lei 8.066/93. Essa daqui, pessoal, como a gente já viu, é a lei de licitações, né? Assim, no entanto, existem algumas diferenças quanto ao procedimento. O que é o procedimento? O procedimento é o conjunto de atos, né? É como se fosse as fases, né? O que acontece dentro da licitação, né? Então, a gente vai ver quais são realmente os atos, né? O que realmente acontece durante um processo licitatório. A gente vai ver que, dependendo da modalidade da licitação, esses procedimentos eles vão serem modificados, né? A gente tem uma diferença dos procedimentos.
a gente vai ver que o procedimento ele é bem mais complexo dentro da modalidade da concorrência, certo? Tendo em vista a questão do valor, né, que é mais vultuoso, que é maior, e ele é mais simplificado dentro da modalidade convite, justamente porque são licitações, né, que são realizadas com valores menores. É importante frisar que todos os procedimentos da licitação, eles ficam a cargo de uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação, nós temos dois tipos de comissão de licitação. Nós temos a comissão de licitação permanente ou a comissão especial, certo? Então, são esses dois tipos de comissão de licitação, a comissão permanente ou a especial. Qual a diferença das duas? Eu não sei se aqui tem no texto, mas qual a diferença? A permanente, ela tem vigência, é uma comissão que ela é criada para um período de vigência. Por exemplo, geralmente é de um ano. Então, o gestor daquela unidade, ele nomeia a comissão de licitação e aquela comissão ela fica responsável por realizar todas as licitações daquele órgão durante um período de tempo, geralmente um período de um ano. Então, a cada ano, o gestor pode renovar os membros da comissão ou mesmo manter, tá certo? E já a comissão especial de licitação é uma comissão que é designada apenas para uma licitação específica, certo? Então, por exemplo, geralmente nas modalidades de licitação concurso, geralmente se adota essa comissão especial, porque aí você chama pessoas da área, por exemplo, você vai fazer uma licitação de concurso para adquirir uma certa máquina, certo? Que é específico, um conhecimento específico que só algumas pessoas que conhecem, né, que máquina é melhor. Então, você chama, né, pessoas que têm um certo conhecimento naquela área para fazer parte daquele julgamento daquela comissão, tá certo? Então, a permanente é aquela comissão formada por pessoas que vão realizar aquela licitação durante todo o período de tempo do ano, vão realizar todas as licitações, e já a comissão especial, ela vai realizar só aquela licitação específica. E aí, essas comissões, elas são formadas pelo menos de 3 pessoas, né? Pelo menos 3 membros, tá sendo que pelo menos 2 deles devem ser permanentes, ou seja, devem ser funcionários efetivos. Então, pelo menos 2 dos membros devem ser funcionários efetivos. Aí a legislação, ela traz uma exceção para o caso de comissão que vai fazer, no caso, modalidade convite. Nesse caso, a comissão pode ser formada por apenas um único servidor, ou seja, apenas uma pessoa formada, tem que ser um servidor efetivo, né? Formalmente designado pela autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? O gestor daquela unidade, no caso a escola, o diretor da escola, o hospital, o diretor daquele hospital, tá certo? Sempre o gestor, né, a autoridade maior daquele órgão administrativo, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Não, né? No caso do pregão, a licitação é realizada por um pregoeiro, né? É como se fosse, no caso, um leilão, né? O leilão, no caso, quem faz o leilão, né? O leiloeiro, no caso do pregão, o pregoeiro. Qual a diferença do leilão para o pregão? No leilão, a modalidade é do tipo maior lance, né? Quem der o maior lance ganha. Já no pregão é o contrário. Quem oferece o menor lance é que ganha. Aí é igual um leilão, só que aos invés. No leilão, cada um vai dando lance, né? Uma empresa dá um lance, a outra dá um maior, e aquele, quando terminar, quem oferecer o maior lance ganha. No pregão é quase a mesma coisa, só que o invés. Fica várias empresas colocando um preço, aí a outra coloca um preço menor. Aí no final do tempo, quem oferecer o preço menor é que ganha, tá certo? Então, o pregão é como se fosse um leilão aos inversos. No lugar de... E qual é a vantagem? A vantagem de quê? Do pregão? Sim, sim. É justamente você
tem duas vantagens. A primeira vantagem é que o pregão ele é realizado pela internet, então você abre a questão da concorrência, várias empresas de diferentes lugares podem concorrer para aquela licitação específica, então você aumenta a concorrência, então essa é a primeira vantagem. E a segunda vantagem é porque você acaba que fica, a administração ela consegue comprar mercadorias, né, ou contratar tanto comprar bens de consumo como serviços com menor preço, né? Porque quanto for o menor preço, a empresa que ofereceu o menor preço é que vai ganhar. Então, para a administração é ótimo, porque justamente visa atender aquele princípio da eficiência, né? O princípio público da eficiência. Então, se a administração está comprando pelo menor preço, então aquele valor, né, para o Estado, ele vai ser utilizado em outras coisas, certo? Então, você tem dois benefícios, tanto a questão da participação, já que o pregão permite que várias empresas de localidades diferentes, aqui o pregão é eletrônico, então ele acontece na internet, certo? Existe um site, né, onde as empresas se cadastram e aí elas cadastram toda a documentação e aí tem um tempo, certo? Elas têm um tempo para que elas possam participar. Aí elas conseguem ver, tal empresa ofereceu tal preço para aquele produto. No caso, a empresa, no caso, se ela quiser arrematar aquele produto por um preço menor, ela oferece. Começa com um determinado preço, aí vai baixando, tá certo? Então, para a empresa, ela vai ver, né, até que preço ela vai poder vender, né, para a administração. É lógico que ela não vai oferecer um preço que seja inexequível ao ponto que se ela vender aquele pelo determinado preço, ela não vai nem conseguir cobrir os custos daquele produto. Então, é meio que a empresa ela vai ver o limite, né, até que limite de preço ela vai poder cobrar, tá certo? Então, aí nós temos, né, cada pregão, né, tem seu devido pregoeiro, né? Aí é dizer que o mandato da comissão é de até 1 ano, certo? Aí tem um negócio, né? Vedada a recondução na totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Então, tem que se mudar, certo? A cada ano tem que se mudar pelo menos uma pessoa da comissão, tá certo? É proibido que seja os mesmos membros sempre, justamente para que não tenha essa questão da monopolização, né? E para que nem aconteça fraudes, né, nas licitações. Então, o legislador, né, quer evitar que a manutenção da mesma comissão por período subsequente acabe facilitando ou perpetuando as fraudes comuns nesse tipo de procedimento administrativo. O ideal é que se mude, né, sempre parcialmente a comissão, porque o procedimento é complexo e exige certo preparo por parte de seus membros. O meu TCC, da minha pós de administração pública, foi sobre licitações, né? E o que acaba, pessoal, na maioria das vezes, é que os membros dessas comissões de licitação, muitas vezes, eles não têm conhecimento da legislação, tá certo? A gente vai ver que é um processo um pouco complexo, é um processo que exige um certo nível de conhecimento desses membros, né, sobre a lei de licitações, sobre as prerrogativas, tá certo? E aí, esses membros, eles precisam saber do que eles, a responsabilidade deles. Porque, pessoal, como o próprio diz aqui, os membros, eles têm responsabilidade solidária sobre todos os atos, né? Sobre todos os atos que eles praticam, né? No procedimento da licitação. Então, tudo que eles fizerem, de certo ou errado, eles vão responder por aquilo, tá certo? Então, é algo muito sério, tá certo? Então, se houver fraude, né, houver fraude naquela licitação, os membros eles podem responder civilmente, criminalmente, por qualquer ato executado naquela comissão de licitação.
Aí diz aqui, no caso de concurso, né, o julgamento deve ser feito por uma comissão especial, como eu já havia falado, né, integrado por apenas pessoas de reputação ilibada e reconhecimento e reconhecido conhecimento da matéria, não havendo necessidade de serem servidores públicos. Então, no caso da comissão especial, não há aquela obrigação de ser pelo menos 2 servidores públicos. Eu posso ter nessa comissão especial de licitação pessoas, né, da sociedade civil, desde que essas pessoas tenham uma reputação ilibada. O que seria uma reputação ilibada? Uma pessoa que nunca cometeu crime, uma pessoa que nunca foi presa, uma pessoa que nunca foi associada com nada de errado, tá certo? E uma pessoa também que tenha conhecimento, né, reconhecido conhecimento da matéria daquela licitação, tá certo? Então, tem esses critérios para a formação das comissões especiais. Tá certo? Aqui eu vou passar um pouquinho, né? Aí aqui a gente vai para o procedimento da concorrência. Esse é o procedimento mais complexo e é a modalidade de licitação que tem o maior procedimento dentre todas as outras modalidades, tá certo? Então, o processo da concorrência é dado pelas seguintes fases: o edital, a habilitação, a classificação, a homologação e a adjudicação. Então, essas são as fases. Então, vamos ver cada uma. O edital, né, é o ato pelo qual a administração divulga a abertura para a concorrência, fixa os requisitos para a participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida a todos os interessados para que apresentem suas propostas. Em síntese, o edital é o ato pelo qual a administração faz uma oferta de contrato com a todos os interessados que atendam às exigências nele estabelecidas. Aí é importante dizer, né? Ele diz assim: costuma-se dizer que o edital é a lei da licitação, né? É interessante até a gente destacar aqui. O edital é a lei da licitação. É preferível dizer que a lei da licitação e do contrato. Além disso, né, a lei da licitação e do contrato. Pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido. Sob pena de nulidade, trata-se da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no artigo 3º da Lei 8.066/93. Então, pessoal, como eu já havia falado, o edital, ele é a lei da licitação, tá certo? Tudo que tiver nele tem que ser obrigatoriamente cumprido, rigorosamente cumprido, de acordo com o que estiver. Então, se no edital prevê que as empresas têm que trazer tal documentação para serem habilitadas, é obrigar. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Na semana passada, se eu não me engano, acho que foi quinta ou foi sexta-feira, uma empresa que faço parte da comissão de licitação lá da EP. Então, sexta-feira passada, uma empresa lançou um recurso administrativo contra a comissão de licitação, querendo anular uma licitação, né, dizendo que porque a gente tinha exigido uma amostra, né, no edital. E aí, essa empresa lançou um recurso, né, pedindo a anulação do edital da licitação. E aí, a comissão se reuniu, né, e a gente analisou, né, o recurso e julgou como improcedente. Com respaldo, né, nesse artigo, né, que o edital é a lei da licitação e a comissão ela tem prerrogativa justamente para exigir tanto documentos como que se eu exigir tal documentação, ele tem que ser obedecido, porque o edital é a lei da licitação. Então, todas as cláusulas que tiver lá devem ser obedecidas pelos licitantes. Então, se o licitante não concorda com tal legislação, né, lá do edital, então ele não participe lá da licitação, certo? Então,
nós temos aí que o edital, ele é a lei máxima da licitação, tá certo? Então, o artigo 40 estabelece os requisitos que deve se observar no edital. Algum deles concernindo o próprio procedimento da licitação. Então, o que deve conter no edital? O objeto. O que é objeto? É o que vai ser contratado na licitação. Então, aquela licitação é para quê? Para compra de material de expediente, para compra de água, para serviço de manutenção, para serviço de manutenção de ar-condicionado. Para que é essa licitação? Estou realizando essa licitação para compra de quê? Porque a licitação, como a gente já viu, é o procedimento que visa adquirir tanto materiais de consumo, como materiais permanentes, como contratação de serviços, né, tanto para obras públicas como para serviços de manutenção. Então, a licitação ela visa contratar algo. Então, o objeto é exatamente o que eu quero contratar com aquela licitação. Aí o edital tem que dizer também as condições de participação. Então, ele vai dizer quem é que pode participar dessa licitação. Aí, a gente, nesse tópico, a gente lembra lá, não sei se vocês estão lembrados, mas eu mencionei lá da Lei Complementar 123 de 2003. O que essa lei diz? Essa lei, ela traz a preferência de participação das licitações para as micro e pequenas empresas. Então, tanto as micro e pequenas empresas, elas têm preferência de participação nas contratações com o Estado, tá certo? Então, inclusive, tem licitações que são menores que R$ 80.000, só quem pode participar são essas empresas, tá certo? Então, lá no próprio começo da edital diz, podem participar dessa licitação, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Então, se der tempo, eu vou mostrar aqui um edital da licitação e vocês vão ver essas condições, certo? Eu vou já abrir o ListWeb e aí eu vou mostrar para vocês um edital da licitação, tá bom? Então, vamos aqui. A forma de apresentação de propostas, então, no edital também deve conter a forma de apresentação das propostas de preço. Então, geralmente vai dizer, na sua proposta de preço tem que ter os valores finais por extenso. Geralmente, quando era licitação de obra, eu cobrava que na proposta de preço, geralmente, quando a gente ia formular o edital da licitação, a gente exigia que dentro lá da proposta de preço contivesse a assinatura do engenheiro civil da empresa. Então, se a empresa não tivesse lá na proposta de preço a assinatura do engenheiro civil, não podia participar da licitação. A proposta já era considerada como inabilitada, tá certo? Deve também conter a questão dos critérios para julgamento, certo? Os critérios para julgamento, ou seja, é necessário, aliás, esse critério de julgamento, ele vai de acordo com o tipo da licitação, tá certo? Então, se a licitação for de menor preço, então vai vencer aquela empresa que ofereceu o menor preço. De acordo com, se for melhor técnica, então vence quem oferecer, no caso, a melhor técnica. Se for, no caso, técnica e preço, então aquela empresa que oferecer melhor técnica e menor preço vai ganhar. Se for maior lance, no caso de leilão, então quem oferecer um maior lance vai ganhar. Então esse critério de julgamento, ele vai tanto estabelecer o tipo da licitação, como também vai especificar os critérios de desempate. Então, se por exemplo, duas empresas oferecerem o mesmo menor valor, então qual é o critério de julgamento? Né? Então, tem lá os critérios, geralmente é sorteio, tá certo? Nesses casos em que empresas oferecem um menor preço, se ambas, aí vamos lá, se as duas forem micro e pequenas empresas, se faz sorteio. Aí, se for uma licitação com ampla concorrência, se for, por exemplo, se tiver empatado uma empresa de médio ou grande porte e uma de pequeno porte, quem ganha no caso, a de menor porte, tá certo? Então, tem certos critérios de julgamento. Aí tem também
Condições para a questão do contrato, tá certo? Então, toda licitação, ela gera um contrato, tá certo? E aí, nesse contrato, né, vai dizer qual o prazo e as condições para a assinatura do contrato, para a execução e entrega do objeto da licitação, certo? Condições de pagamento, tá certo? E quando for o caso, na questão de reajuste de preço, certo? Condições para recebimento da licitação, certo? Então, deve conter basicamente tudo isso dentro do edital da licitação. Até aqui alguma pergunta? Não, né? Então, aí nós temos aqui, né? Vamos lá. Publicado o edital, então, depois que foi publicado o edital, né? Com observância das normas de publicidade já referidas. Então, o que é essas normas de publicidade? O edital da licitação, de acordo com a modalidade, ele tem um prazo para ser publicado. Esse prazo, ele é maior na concorrência. Na concorrência, ele deve ficar pelo menos 45 dias publicados antes da abertura das propostas. Então, antes de ocorrer a licitação, ele tem que estar publicado na internet durante pelo menos 45 dias. Então, cada modalidade de licitação tem um prazo. Já o convite só são 5 dias úteis, tá certo? Então, tem um prazo. Aí diz assim, o interessado que tenha alguma objeção deve arguí-la até o momento de abertura dos envelopes da habilitação. Pois o artigo 41, parágrafo 2º, estabelece que decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração, o licitante que o não fizer, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com a proposta em convite de tomada de preço ou concurso ou com o leilão, as falhas ou irregularidades que viciarem nesse edital e que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, aqui é importante dizer que no caso aí da licitação, né, os licitantes, eles têm, né, um tempo, certo? Eles têm 2 dias úteis antes da abertura dos envelopes da licitação para impugnar aquele edital, tá certo? Então, tem um tempo para a questão da impugnação. Então, a norma tem o intuito, né, de evitar que os licitantes deixem de transcorrer o procedimento da licitação, né, e aí, passando, certo? Eu vou passar essa parte aqui do edital. Aí nós vamos para a questão da segunda fase, que é a fase de habilitação. O que é a fase de habilitação? A segunda fase do procedimento da licitação é a habilitação, em que há a abertura dos envelopes de toda a documentação e sua apreciação, conforme previsto no artigo 43, inciso 1º. Aí eu até perguntei, né, o exercício, e muitos vieram me perguntar depois no privado, Pedro, qual é a fase principal da licitação? É o edital? Aí eu disse que não, a principal fase da licitação é a habilitação, certo? É nesse momento em que eu vou ver se realmente a empresa está habilitada a contratar com a administração pública, certo? Então, mesmo que o edital ele tenha relevância, porque é nele que vai conter toda a lei da licitação, ele é a lei maior, mas a fase em si, a fase principal é a habilitação, porque é nela em que são verificadas as condições legais, né, para que aquela empresa possa, né, realmente contratar com a administração pública. Então, nessa fase, né, em ato público, a administração recebe os envelopes. Então, ela recebe tanto a documentação, um envelope lacrado, né? Então, a administração, no caso a escola ou qualquer órgão público, ele recebe 2 envelopes de cada empresa. O envelope, ele contém a documentação referente à habilitação, ou seja, dentro dessa documentação vai conter todas as certidões negativas da empresa, certo? As declarações que a empresa não emprega menor, né, menor de idade, e que ela não tem, e que a declarações, no caso do tipo da empresa, se é
no caso, microempresa, empresa de pequeno porte, certo? Vai ter também a questão do CNPJ da empresa, certo? Vai ter o CRC, no caso. Então, vai ter toda a documentação que o edital exigiu da empresa. Então, vai contido nesse primeiro envelope, que é o envelope da documentação. Aí também tem um envelope com a proposta de preço, certo? Aí nesse segundo envelope, a empresa vai colocar, no caso, os preços. Então, ela vai dizer, ó, tal item eu consigo vender por tal preço. Então, tem lá uma planilha, né? Uma proposta com todos os itens, no caso da licitação, e os preços. Se for uma licitação do tipo menor preço por item, a licitante, a empresa, ela pode escolher quais itens ela quer vender para a administração ou não. Então, por exemplo, numa licitação de material de expediente, tem lá caneta, tem, sei lá, tem tesoura, tem cola, tá certo? Aí vamos dizer que na minha loja eu não vendo tesoura, então eu posso não cotar o valor lá da tesoura, eu vendo lá, no caso, ofereço proposta só para os itens que eu tenho, tá certo? Então, as empresas elas podem escolher, no caso, esses itens que eles vão vender lá para a administração pública. Então, nessa fase, são abertos os envelopes contendo os documentos exigidos no edital, que devem ser assinados pelos licitantes presentes e pela comissão. Então, todos os documentos, eles são rubricados, tá certo? Eles são rubricados tanto pelos membros da comissão de licitação, como também por todos os licitantes, né? Quem são licitantes? São os representantes legais daquela empresa, né? Das empresas que vão, né, participar daquele momento da licitação. Então, se rubrica, né, justamente os documentos apresentados, justamente para que não haja substituição depois, tá certo? Para que justamente a empresa nem queira substituir documentos e para que nem a comissão substitua documentos depois daquele momento, tá certo? Então, justamente para salvaguardar aqueles documentos, certo? Se rubrica, né, se assina todos aqueles documentos no rodapé, tá certo? De cada documento, de cada, né, certidão de cada documento que os licitantes vão trazer. Aí diz aqui, essa exigência, né, atende aos interesses dos próprios licitantes, pois impede qualquer substituição posterior em benefício ou prejuízo de um ou de outro, tá certo? Os documentos exigíveis, né, para habilitação estão indicados, né, no artigo 27 da Lei 8.066/93, e somente pode referir-se à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimentos do dispositivo 23 do artigo 7º da Constituição Federal. Esta última exigência foi inserida pela Lei 9.854 de 99 e visa impedir que participantes de licitações, empresas que descumpram a proibição de trabalho noturno, né, previsto em insalubre. Ei, Pedro. Oi. A última atividade que tu passou, teve uma questão que eu fiquei com dúvida. Que perguntava qual era o princípio, eu acho, não, o procedimento mais importante na licitação. Pronto, é exatamente isso, que é a habilitação, tá certo? A habilitação, ela é a parte, né, a fase, é o procedimento mais importante dentro da licitação, porque é naquele momento onde eu vou verificar realmente se a empresa ela tem condições para ser contratada, tá certo? Então, eu vou ver realmente se ela não deve nada pelo Estado, se ela tem capacidade técnica, econômica, financeira para poder contratar com a administração, tá certo? Então, o procedimento principal é a habilitação, tá certo? Então, aqui, continuando, nós temos aqui os documentos que podem ser exigidos para habilitação. Então, nós temos habilitação jurídica, tá certo? Qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento dos dispositivos, no caso, 23 do artigo 7 da Constituição Federal.
Esta última exigência foi inserida pela Lei 9.854, né, de 99, e visa impedir que participantes de licitações, empresas que descumpram a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Essa parte aqui, ó, isso daqui é uma declaração, tá certo? Que todas as empresas que nós vamos participar da licitação, elas têm que fazer uma declaração dizendo que não empregam, no caso, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, e que, né, não tem nenhum tipo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, tá certo? Então, tem aí uma declaração que tem que ser feita, né, pela empresa, que a empresa declara, né, no momento. Então, aí, né, nós temos essas exigências, né, e tem mais exigências, eu vou passar, porque são muitas, tá certo? Que vão trazer justamente essa questão da regularidade, tá certo? Então, eu vou passar essa parte, porque são muitas coisas, e se eu for falar sobre isso tudo, a gente passa o dia, a tarde e a noite e não termina, tá certo? Então, eu vou passar, depois vocês dão uma lida, né? Então, passados a fase de habilitação, a gente vai para a fase de classificação. Nessa terceira fase, a administração faz o julgamento das propostas, tá certo? Classificando-as em ordem de preferência, seguindo os critérios objetivos constantes no edital. Então, essa fase, ela pode ser dividida em duas, tá certo? Na primeira, a abertura dos envelopes proposta dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição do recurso ou que tenha havido desistência expressa após o julgamento dos recursos interpostos. Então, nesse primeiro momento, abre-se os envelopes proposta das empresas, tá certo? Então, os envelopes são abertos em ato público previamente designado, do qual deverá ser lavrada ata circunstanciada, assinadas pelos licitantes presentes e pela comissão. Aí, abertos os envelopes, todas as propostas serão rubricadas também pelos licitantes e pela comissão de licitação. Então, nesse primeiro momento, se abre os envelopes propostos e todo mundo rubrica todas as folhas da proposta, né? E por tanto os licitantes presentes, né, as pessoas das empresas que vão participar da licitação, como também a comissão. Aí, no segundo momento, há o julgamento das propostas, que deve ser objetivo e realizar de acordo com o tipo de licitação e critérios previamente estabelecidos no ato convocatório de acordo com os fatores exclusivamente referidos. Aí você me pergunta, Pedro, como é que ocorre esse processo, né? Então, esse processo vai ocorrer de acordo com cada tipo de licitação, né? Aí nós temos, né, os tipos de licitação, né, para essa finalidade estão previstos, né, no parágrafo 1º do artigo 45, que compreende 4 categorias. Aí nós temos a menor preço, né, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações de edital ou convite ou ofertar o menor preço. Então, nesse caso, por exemplo, se for o menor preço, aí tem lá as propostas, aí vamos dizer, papelaria A ofereceu a cola a R$5. Papelaria B ofereceu a cola, né, a cola por R$4. E papelaria C ofereceu a cola por R$2. Quem é que ganha, no caso, a cola? E se tem cola? Vai ser a papelaria C, porque ofereceu com menor preço, no caso, R$2. Certo? Aí vai olhando cada item, caderno, não sei que na licitação lá tinha caderno. Então, a empresa que ofereceu o menor preço por caderno, aí vai item por item, vai chamando os itens por item, aí vai... né, vai olhando cada proposta e ver o que cada uma, né, ofereceu o menor preço vai ganhar. Aí tem licitações que também por menor preço global. Geralmente são licitações de serviço. Então, por exemplo, serviço de ar-condicionado. Então, é colocado menor preço global. Então, a empresa que ofereceu o menor preço global
de todos os serviços. Por exemplo, a empresa lá era para manutenção de ar-condicionado da escola, num total de R$ 25.000. Vamos dizer que a empresa A ofereceu que vai oferecer todos esses serviços por R$ 24.000. A empresa B por 23.500 e a C por R$ 23.000. Então, essa que ofereceu por R$ 23.000 é a que vai ganhar a licitação, porque ela ofereceu o menor preço global. Mesmo que, por exemplo, o item 1 lá dessa licitação, que era só a manutenção dos ar-condicionados da sala de aula. Aí o item 2, os ar-condicionados da secretaria, certo? Mesmo que em um item ou outro, outra empresa tenha oferecido menor preço, quem vai ganhar vai ser aquela que ofereceu o menor preço global, né? No caso, o conjunto total dos valores, né? No caso, é considerado o menor preço global e não o menor preço por cada item. Não sei se vocês conseguiram entender, certo? Quem não entendeu, pergunta aí que eu tento explicar de outra forma, tá certo? Aí nós temos também a melhor técnica, tá certo? Então, quem oferecer a melhor técnica, né, vai ganhar. Tem também a menor técnica e preço, ou seja, quem oferecer a melhor técnica e o menor preço ganha. Aí tem ainda a de maior lance e oferta, né? No caso da questão de se for uma licitação de leilão, tá certo? Na modalidade de leilão, geralmente é esse tipo aí, de maior lance ou oferta, tá certo? Aí, nesse caso, o edital, ele menciona, né, o tipo de licitação que será adotado pela questão do julgamento. E aí também o edital, ele traz a questão dos prazos, tá certo? Além disso, o edital deverá mencionar os fatores que serão levados em consideração, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes, pelos órgãos de controle. Podem ser indicados critérios relativos a prazo, né, qualidade, rendimento, tipo de material e outros especialmente previstos, né? Vedado levar em consideração qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Também não poderá ser considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Então, aqui nós temos, né? E aí, né, no caso aí, além de salientar, né, que a lei ela deu preferência à licitação de menor preço, né, que é aquela que permite uma escolha mais objetiva, né, e dificulta a questão da apreciação discricionária por parte da comissão, certo? Então, o que é essa apreciação discricionária? Geralmente acontece nas licitações de melhor técnica, né, onde você vai ter que estabelecer um critério, né, subjetivo, né, para escolher uma empresa em detrimento de outra. Então, no menor preço, tem um critério mais objetivo. Então, quem é que vence? Aquela que ofereceu um menor valor. Então, critério objetivo. Então, essa questão ficou limitada, essa questão mais discricionária, para as licitações com melhor técnica ou técnica e preço, né? A hipótese de contratos que tenham por objeto serviço de natureza predominantemente intelectual, né? Em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e de engenharia, né, consultiva em geral ou em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos, executivos, etc., né? E aqui eu vou passar, certo? Isso aqui depois vocês dão uma lida, tá certo? Que tem muitas coisas para falar ainda. Aí eu vou passar. Que eu estou falando só as partes principais, né, para que dê tempo, né, da gente ver pelo menos o básico. Passada a classificação das propostas, a gente vai para a quarta fase, que é a fase da homologação. Então, o artigo 43, inciso 6 da lei, prevê como ato final do procedimento a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e à adjudicação do objeto da licitação. Houve aqui uma inversão dos atos finais do procedimento.
Então, anteriormente a essa lei, a adjudicação era o ato final praticado pela própria comissão de licitação, a qual vinha, né, a homologação pela autoridade competente. Então, aqui, pessoal, antes, né, da lei de 93, era tida, né, tanto que existe até uma dúvida, né? Existe uma dúvida, existe uma discrepância, muito dúvida ainda entre as pessoas, né? Qual é a fase final? É a homologação ou a adjudicação? Então, antes, primeiro se adjudicava e depois se homologava. O que é a adjudicação? A adjudicação é realmente a comissão dizer o que cada licitante ganhou, o valor que cada licitante ganhou, né? E a arrematação daquele valor, certo? Então, a adjudicação, ela, depois da lei de licitação, é considerada como, no caso, a fase final, tá certo? Então, antes da lei de licitação, nós tínhamos a adjudicação e, por último, a homologação. Então, nós temos, né, essa inversão, no caso, depois da lei 8.066/93, certo? Então, o que é essa homologação? A homologação é, no caso, a aprovação do procedimento, né, pela autoridade competente. No caso, que é a autoridade competente? É a autoridade, né, máxima daquele órgão. No caso da escola, o diretor. No caso sei lá, vai ser o presidente, né, daquele, no caso da Petrobras, né, se for, no caso, a empresa Petrobras. Então, quem vai ser o chefe máximo, vai ser o presidente daquela empresa, né, que é obrigado a licitar, tá certo? Então, a homologação é a aprovação do procedimento pelo chefe imediato, né, daquela organização. Então, ela é precedida, né, do exame dos atos que integram pela autoridade competente, né, a qual, se verifica algum vício de ilegalidade, né, anulará o procedimento ou determinará o seu saneamento, se caber. Se o procedimento estiver nessa ordem, ela homologará. A mesma autoridade pode, por razões de interesse público devidamente demonstradas, revogar a licitação. Então, a autoridade, ele tem tanto o direito de homologar a licitação, como de anular todo o procedimento, tá certo? Ou como também anular, dar anulidade, né, revogar aquela licitação. Então, qual é a diferença aí vocês podem perguntar, Pedro, e qual é a diferença de revogação da licitação e de anulação da licitação? Qual é a diferença dessas duas coisas? Vocês podem até me perguntar qual é a diferença dessas duas coisas. Então, vamos lá. Se já tiver ocorrido, se já tiver ocorrido a fase de habilitação e a fase de classificação das propostas, e o gestor lá do órgão público, ele resolver, no caso, cancelar aquilo ali, né, acabar com aquela licitação, ele vai anular, porque já aconteceu a fase de habilitação e de acolhimento das propostas, a classificação das propostas. Então, ele vai anular, tá certo? Então, na anulação, já tem acontecido a fase de habilitação e a fase de classificação. Agora, se não tiver acontecido ainda nem a fase de classificação e nem a fase de habilitação, no caso, ele vai revogar. No caso da revogação, não tem nem acontecido a fase de habilitação e nem de classificação. Então, a diferença é essa. Na prática, a mesma coisa. A licitação, ela torna-se em efeito, tá certo? Tanto na anulação como na revogação, a licitação ela não acontece mais. Então, ela perde tudo que se realizou nela, acaba, tá certo? Então, a diferença é essa, da revogação para anulação. E aí, a gente vai para o final, né? O ato final, que é a adjudicação, né? É o ato pelo qual a administração, pela mesma autoridade competente para homologar, atribui ao vencedor o objeto da licitação. Então, a adjudicação é o ato final, né? É o ato final do procedimento licitatório, né? Então, trata-se de um ato declaratório que não se confunde com a celebração do contrato. Por que não se confunde com a celebração do contrato? Porque eu só posso celebrar contrato com a empresa depois que ocorrer a fase de
empenho, tá certo? Então, só se faz contrato com a empresa depois que se realiza o empenho, certo? Ocorreu a licitação, se adjudicou, se ocorreu o empenho, se realiza o contrato. Se não for feito o empenho, não se realiza o contrato, tá certo? Então, por isso que não se deve confundir a questão da adjudicação com a celebração do contrato, tá certo? Então, pois por meio dele, né, a administração proclama, né, que o objeto de licitação é entregue ao vencedor. Depois de praticado, né, esse ato é que a administração vai convocá-lo para assinar o contrato, né? Trata-se de ato vinculado, já que as únicas hipóteses em que a administração pode deixar de efetuar a adjudicação são as de anulação ou revogação do procedimento, conforme previsto, né, no artigo 49 da Lei 8.066/93. Então, a anulação ocorrerá em caso de ilegalidade e a revogação em caso de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Então, aí, né, nós temos as fases, né, e que eu vou passar. Pronto, esse é o procedimento, né, da concorrência, né? A gente viu, né, as fases do procedimento da concorrência. Alguma pergunta até agora? Não? Ninguém tem pergunta para fazer? A gente pode ir para o procedimento da tomada de preço. Então, aquelas fases da concorrência não vão modificar, não, tá certo? Então, todas aquelas fases, edital, habilitação, classificação das propostas, homologação e adjudicação, essas 5 fases, elas vão ocorrer em todas as modalidades de licitação. O que vai mudar? O que vai mudar vai ser a questão dos prazos, né? E como essas fases vão ocorrer. Então, se muda um pouquinho de cada modalidade. Então, por exemplo, lá na concorrência, que o edital era de 45 dias. Já na tomada de preço, o prazo, o edital da tomada de preço é 15 dias, tá certo? Então, você já tem uma diferença na questão do edital. Aí, outra diferença da concorrência para a tomada de preço. Na concorrência, qualquer empresa que quisesse participar da licitação, ela poderia enviar envelopes, né, seguindo lá os critérios. Já na tomada de preço, só pode participar da licitação as empresas que tenham sido cadastradas naquele órgão, tá certo? Então, elas são obrigadas a cadastrar pelo menos 2 dias antes da licitação, aliás, 3 dias antes da licitação. Então, até o 3º dia anterior da data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, o que é esse registro? Elas têm que se inscrever lá no órgão da empresa, levando toda a documentação 3 dias antes da abertura dos envelopes de habilitação. Então, você tem, né, um procedimento diferenciado na questão da habilitação no procedimento de tomada de preço. Certo? Então, aí, basicamente, pessoal, todas as outras fases são iguais, tá certo? A habilitação é igual, a classificação das propostas é igual, a homologação é igual e a adjudicação é igual. O que se muda é só essa questão do edital, do prazo da publicação do edital, que é de 15 dias, e a questão, né, da habilitação, que só pode participar empresas que tenham, né, se cadastrado naquele órgão que vai fazer a licitação até 3 dias antes do recebimento das propostas, certo? Então, o que muda na concorrência para a tomada de preço é isso, tá certo? Alguma dúvida? Então, nós vamos para o procedimento do convite. No convite, o procedimento é simplificado, tá certo? Então, a convocação dos licitantes é feita por escrito, com 5 dias úteis de antecedência. Então, por exemplo, lá na concorrência, 45 dias, na tomada de preço, 15 dias. Lá no convite já são 5 dias, né? 5 dias da questão da publicidade, com antecedência. Então, a carta convite, até o edital é diferente, tá certo? Tanto
Em todas as outras modalidades de licitação, o tipo de edital é o próprio edital mesmo. Já no convite, na modalidade de convite, o edital ele tem um nome diferenciado. O edital ele se chama carta convite. E por que ele tem esse nome diferenciado? Alguém saberia me dizer por que ele tem esse nome diferenciado? Por que ele se chama carta convite? Ninguém sabe me dizer? Habilita o microfone e fala. É porque é enviado, né? Às empresas. É tipo um convite, praticamente, da licitação. Exatamente. É a única modalidade de licitação em que a administração pública convida as empresas a participar. Então, a administração ela é obrigada a convocar pelo menos 3 empresas, tá certo? Dirigida a pelo menos 3 empresas. Então, a administração pública, né, envia, né, aquela carta convite, né, aquele edital de carta convite para pelo menos 3 empresas. E aí, essas 3 empresas, elas são escolhidas pela administração pública, né, e aí, ao bel critério, tá certo? Não tem um critério especificado, tá certo? Então, são escolhidas e essas empresas, elas não precisam, no caso para participar da licitação, elas não precisam manifestar interesse, porque elas já foram convidadas. Aí tem um porém. Não sei se mais na frente vem dizendo. Tem não. Aí tem, por exemplo, as empresas que não são convidadas, por exemplo, eu sou uma empresa de papelaria e eu não fui convidado para participar lá da licitação de material de expediente lá da EP. Então, eu quero participar dessa licitação. Então, para eu participar, 24 horas antes da licitação correr, eu tenho que manifestar o meu interesse de participação. Se eu não mandar todo o edital de licitação, vocês vão ver, eu vou abrir depois a internet e mostrar um edital, vocês me lembrem, certo? No final da aula de mostrar, vai ter lá um anexo que é justamente para essas empresas que elas não foram convidadas, se elas quiserem participar da licitação, elas têm que manifestar um interesse de participação e mandar para o e-mail, né? O e-mail ou pelo fax da comissão de licitação, tá certo? Então, eles enviam, né, um manifesto de interesse para a comissão de licitação. Aí vocês me perguntam, Pedro, e se eu quiser participar da licitação e não tenha mandado e não tenha enviado lá esse protocolo, né, manifestando o interesse de participar da licitação. Aí, se a empresa não mandar, ela não vai participar da licitação, certo? Então, ela não participa porque ela não foi convidada e ela não enviou o protocolo lá de manifestando interesse, tá certo? Então, tem isso, tá certo? Então, tomar cuidado com isso, certo? Então, tem que enviar. Eu já impugnei muitas empresas por não terem enviado esse protocolo. Aí vamos lá. Recebido os envelopes, tá? Com as propostas, aí é a mesma coisa, tá certo? Então, o que muda das outras, tanto da concorrência como da tomada de preço, é só essa questão do edital, que é carta convite, que eu posso convidar, né, a empresa, aí tem essa questão do protocolo, que tem que ser enviado 24 horas antes, né? Então, isso que difere o convite das outras modalidades de licitação. No resto, pessoal, é tudo igual, tá certo? Tanto o acolhimento de propostas, as regras são as mesmas, a classificação, as regras são as mesmas, a adjudicação e homologação também, as regras são as mesmas, tá certo? E aí, muda também a questão da comissão, porque a comissão, ela pode ser formada por apenas uma única pessoa, se o gestor quiser, tá certo? Então, a comissão de licitação pode ser formada por apenas uma pessoa, né, designado pela autoridade competente, né, não sendo obrigatório uma comissão de licitação, né, no caso do convite. Aí vamos agora para o procedimento. Alguma dúvida, pessoal, quanto aí à carta convite? Não. Então, nós vamos para o procedimento do concurso, né? Aí vamos lá. A Lei 8.066/93 não estabelece o procedimento a ser adotado no concurso.
remetendo à sua disciplina a regulamento próprio, específico para cada concurso. Então, não existe, dentro da lei de licitações, um procedimento, né, padrão a ser adotado para cada licitação que vai ser realizada pela modalidade de concurso. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, não confunda modalidade de licitação concurso com concurso público, certo? Não é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes, tá certo? Concurso público é um ato em que a administração pública visa, né, contratar pessoas, é uma seleção de pessoas para algum cargo específico, tá certo? Isso é um concurso público. Modalidade de licitação concurso, a administração pública pretende contratar algo, certo? Contratar ou, no caso, um trabalho científico, contratar, no caso, uma técnica, certo? Contratar um artista, tá certo? Então, é diferente, tá certo? Não confunda modalidade de licitação concurso com concurso público, é diferente, tá certo? Então, quais são os requisitos no caso de concurso? Então, apenas consta na lei que o edital deve ser publicado com 45 dias de antecedência, tá certo? Então, o mesmo prazo no caso da concorrência, que o regulamento deverá indicar a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e as formas de apresentação do trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. No concurso, não são utilizados critérios de julgamentos previstos no artigo 45, parágrafo 1º, conforme está exposto nesse dispositivo, e decorre o próprio conceito contido no artigo 22, parágrafo 4º, pelo qual se verifica que a escolha não leva em conta o preço, já que o vencedor é aquele que apresentar o melhor trabalho técnico, científico ou artístico, né, que receberá a remuneração ou prêmio estipulados no edital, né? No concurso, não existe qualquer equivalência entre a legalidade do trabalho e o valor, né, com que o mês será remunerado ou premiado, né? Então, terminado o concurso, aí aqui nós vamos para o leilão, tá certo? Então, o leilão. Também, com relação ao leilão, né, a Lei 8.066/93, né, não estabelece o procedimento específico, remetendo à matéria legislação pertinente. Sendo modalidade de licitação utilizada para a alienação de bens móveis, né, deve observar as normas do artigo 17, que existe demonstração do interesse público e avaliação. Esta última exigência é repetida no artigo 53, né, parágrafo 1º, sendo o valor da avaliação preço mínimo de arrematação. Então, o leilão, né, ele pode ser feito tanto por leiloeiro oficial ou por servidor designado pela administração. Os bens serão pagos à vista ou percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%. Após a assinatura da ata lavada do local do leilão, os bens serão entregues ao arrematante, a qual se obrigará ao pagamento restante do prazo previsto do edital, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Então, né, a questão, né, do leilão. Então, a gente vai para a última modalidade, né? Vocês têm alguma dúvida do leilão? Né? Eu acredito que não, né? Então, vamos aqui. Vamos para o pregão. Então, como todas as outras modalidades de licitação, o pregão é o procedimento que se desenvolve, né, por meio de vários atos da administração dos licitantes, né, todos eles constatando o processo respectivo, né, compreende uma fase interna, chamada a fase preparatória, né, pelo artigo 3º da lei. Aí, cabe mencionar que o leilão, ele é uma modalidade relativamente nova, né, de licitação. Ele é disciplinado pela Lei 10.520 de 2002, tá certo? A legislação de 2002. E aí nós temos, né, basicamente as mesmas fases, tá certo? Então, nós temos basicamente as mesmas fases. Aí diz aqui, as fases, o edital, né, o julgamento, a classificação, a habilitação, né, a adjudicação e a homologação.
Ainda, né, nessa fase será designado o pregoeiro, né, respectiva equipe de apoio, cuja atribuição consiste em receber as propostas, né, e lance, analisar sua aceitabilidade e classificação, e fazer a habilitação e a adjudicação no objeto da licitação do vencedor. Então, é praticamente as mesmas fases, tá certo? Das outras licitações. Eu vou passar aqui um pouquinho, porque aí ele vai discriminar um pouquinho melhor cada fase, tá certo? Aí pronto. Aí nós temos uma contratação específica, a questão de serviço de publicidade. Então, a licitação para fins de serviço de publicidade será processada por uma das modalidades previstas do artigo 8.066/93, ou seja, vai ser, né, a contratação para serviço de publicidade tem que ser feita em alguma aquelas licitações, no caso, ou a concorrência, ou a tomada de preço, ou convite, ou concurso, ou leilão, certo? Não entra aqui, no caso, o pregão. Então, porém, com algumas normas específicas estabelecidas na Lei 12.332, de 2010. Então, nos termos do artigo 1º, do artigo 1º, parágrafo 1º, aplicam-se os procedimentos licitatórios e aos contratos de publicidade, né, de forma a complementar as leis número 4.680, né, que dispõe sobre o exercício da profissão publicitária, né, e do agenciador de propaganda. Vai dizer que, em relação ao procedimento, são aplicáveis todas as modalidades previstas, né, no artigo 22 da Lei de 66, com as alterações previstas na Lei 12.232 de 2010. Por outras palavras, naquele que silenciar aquela, é a que terá aplicação. Então, pessoal, quais são as diferenças, né, dessa questão da contratação de serviço de publicidade? A primeira diferença, ela diz respeito ao órgão competente para realizar o procedimento, né? O processamento e julgamento será feito por uma comissão técnica ou especial, com exceção da análise do julgamento das propostas técnicas, que caberá à subcomissão técnica constituída por pelo menos 3 membros formados em comunicação, publicidade e marketing, que atuem em uma dessas áreas, sendo pelo menos 1/3 deles não podendo manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. Os membros dessa subcomissão técnica serão escolhidos por sorteio, em sessão pública, né, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, previamente cadastrados, né, e será composto por pelo menos 1/3 de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade, né, responsável pela licitação. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que existe, né, uma diferença, né, da questão da licitação por internet. Então, nós temos que é diferente essa contratação. Existe uma comissão que é formada por pessoas diferentes, tem que ser da área, né, de comunicação, da questão da publicidade e o marketing. Então, existe toda uma diferenciação na formação daquela comissão de licitação especial que vai julgar aquela licitação. Tá certo? Aí tem aqui, no caso de convite, né, a subcomissão poderá, especialmente de pequenas unidades administrativas, e sempre que for comprovadamente impossível a sua constituição nos termos previstos na lei, né, ser substituída pela comissão permanente de licitação, inexistindo, por servidor formalmente designado pela autoridade competente, que deverá possuir conhecimento na área de comunicação, publicidade ou marketing. Então, é basicamente isso, tá certo? Aí tem outras especificações que eu não vou me adentrar pela questão do tempo. Aí nós temos a questão do sistema de registro de preços.
Esse sistema de registro de preço, ele está previsto no artigo 15, artigo 15, inciso 2º da Lei 8.066/93, como procedimento a ser utilizado preferencialmente para compras efetuadas pela administração pública. O que é esse registro de preço? É um sistema em que a administração ela vai registrar todos os preços que foi adquirido, certo? Então, tanto os estados quanto a União, quanto os municípios, elas devem registrar, né, os preços de cada item que elas, no caso, elas adquirem, tá certo? Então, é basicamente um sistema em que as unidades, né, administrativas, elas registram quanto foi, né, contratado em cada licitação. Eu vou já mostrar para vocês o sistema de preço do estado do Ceará, tá certo? Eu vou mostrar que cada licitação que é feita, eu consigo ver quem ganhou a licitação, por quanto valor, né, foi ganhada aquela licitação. Então, existe um sistema de registro de preço de todas as licitações de todos os órgãos. Eu vou mostrar no caso do estado do Ceará, vocês vão ver que eu consigo visualizar o registro de preço de todos os órgãos, né, da administração pública do estado do Ceará. Então, esse sistema de preço é basicamente isso, tá certo? Eu vou passar, tá certo? Eu acho que é o último tópico. A legislação ela vai justamente normatizar isso, tá certo? E a gente, no caso, finaliza no caso no Google. Sim. Dá para ver bem? Dá, né? Sim. Então, vocês vão pesquisar portal de compras CE. Portal de compras CE. É esse primeiro, tá certo? É do governo do estado de Ceará. Aqui você tem, no caso, Licito Web, né? Os fornecedores, cotação de eletrônica. Aí nós vamos aqui no caso do Licito Web. Vamos ver se ele já vai direto. Pronto. Aqui, ó, nós temos o portal de licitações do estado do Ceará inteiro. Isso aqui é público, tá certo? Qualquer pessoa pode acessar. Então, aqui, ó, nós vamos, né, consultar licitações já publicadas. Ele vai abrir, né, o site, ele vai dizer que não é seguro, tarará, mas aqui a gente vai no avançado. Aí, vamos lá. Aí, aqui, ó, eu tenho, no caso aqui, aí eu vou aqui em pesquisar, né? No caso aqui, a gente vai ter que selecionar o órgão contratante. Eu tenho aqui, ó, órgão e entidade contratante. Aí vocês vão pesquisar, no caso, qual é o órgão, tá certo? Aqui estão todos os órgãos e secretarias de todo o estado. Então, tem todas as escolas, tem tudo aqui. Aí vocês vão procurar lá. No caso aqui, a gente vai procurar a nossa escola, tá certo? E vamos lá, a gente vai procurar. EP, né? Pronto, aqui. EP, deputado José Valfrido Monteiro. Aí a gente vai aqui, né? Vai lá para baixo. Aí nós vamos aqui. Aqui, se vocês forem ver abaixo, tá aqui todas as licitações que foram, né, publicadas recentemente, tá certo? Então vai aparecer aqui todas as recentemente. De todas as unidades, certo? Escola, tudo que for. No caso aqui, a gente vai pesquisar, se a gente apertar aqui em pesquisar, vai aparecer só no caso da nossa escola, né, que a gente selecionou. Então, aqui, ó, nós temos, né, todas as licitações que foram lançadas pela EP. A gente tem uma licitação aqui que está em realização, né, no caso, para manutenção de máquinas, né, para água mineral. Eu vou mostrar para vocês uma licitação que já tenha sido finalizada. Nós temos aqui uma licitação do ano passado, tá certo? De material de expediente, aqui no dia 20, né? Convite menor preço. Vamos ver ela. Vocês clicam, né? Aí tem o botão de visualizar lá embaixo. Isso aqui é público, tá certo? Qualquer pessoa pode ver, tá certo? Então, não estou infringindo nada. Então, aqui, ó, se eu quisesse entrar como no caso financeiro, eu ia apertar aqui em entrar, né? Aí ia fazer o login, né? Para poder
né, entrar nesse órgão. Mas aqui qualquer pessoa pode acessar, tá certo? Aqui nós temos alguns dados da licitação, no caso sobre o órgão, né, no caso a EP, o gestor contratante, no caso o diretor, né, ele que homologa a licitação. Aí nós temos aqui o número do processo, né, o número na publicação, o número do processo. Esse VPROC é o número do processo, significa número, sistema de virtualização de processo. Aí temos o número do edital, né, sempre começa pelo ano, e aqui no caso era edital 16, né, de 2019. Aí o tipo de julgamento da licitação, no caso aqui, o tipo da licitação por item, certo? Menor preço por item. Aí a forma de fornecimento, né? Integral. Existe também a forma de fornecimento parcelado, no caso, água mineral, né? Geralmente é parcelada, a entrega é parcelada. Nesse caso é integral. Então, todos, né, entregam logo de uma vez. Aí aqui, né, a natureza de aquisição, no caso, material de consumo, no caso, o objeto aqui é material de expediente, aí o objeto da contratação, aquisição de material de expediente para EP. Aí aqui, aí ele colocou, né, outras disposições, a empresa vencedora deverá possuir obrigatoriamente conta do Banco Bradesco, né, em pessoa jurídica, em nome do CNPJ vencedor. Aí aqui, ó, nós temos o edital, tá certo? Eu vou baixar para a gente ver. Vamos ver se baixa. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? O edital. Aí, e mais aqui embaixo, nós temos a questão do resultado da licitação. Qual era o valor estimado, ou seja, era o valor que a gente tinha para essa licitação, que era de 3.519. Essa licitação, geralmente a gente se faz duas licitações de material de expediente no começo do ano. Uma com valor maior, né? Aí o que sobra, a gente licita uma segunda vez. Nesse caso, da primeira licitação, tinha sobrado R$ 3.519,36. E desses, no caso, só foram contratados R$ 3.203,20, né? Gerando uma economia de R$ 316,16. Aí você pode perguntar, Pedro, e esse valor aí que não foi contratado, esses R$ 316,16, foram para onde? Foram para os cofres do Estado, certo? Ele volta, a escola, no caso, devolve, e todos esses valores que não foram contratados para o Estado, certo? É devolvido. Mais abaixo, nós temos os vencedores, né? No caso, o que foi, né? Licitado, no caso aqui, só foi comprado papel. Aí o vencedor diz qual foi a empresa que venceu, no caso aqui a Papelaria Coense. Aí diz aqui a quantidade que foi comprado, no caso aqui diz 208 resmos, né? E o valor estimado, né? Que foi o valor estimado, no caso 16,92 de cada resmo, e o valor contratado, que foi 15,40 para cada resmo, tá certo? Então você tem aqui o valor total, né, contratado de 3.203,20 centavos. Então vocês podem ser curiosos depois, né, e ver cada valor, né, cada licitação que foi contratada pela escola. Eu vou mostrar para vocês aqui o edital. Vocês estão vendo aí o edital? Sim. Pronto. Aí aqui nós temos o edital, carta convite da licitação. Então aqui nós temos o edital da carta convite. Aqui no começo do edital, nós temos a questão, né, das informações básicas da licitação. Então, nós temos a data que foi realmente publicada, né, o edital, que foi 20 de 9 de 2019, né? Aí a data da licitação, que foi 27. Se você for olhar, do dia 20 para o dia 27, tem um período de 5 dias úteis, tá certo? Então, da data de emissão da licitação para realmente a data da licitação, tem que ser dar 5 dias. Aí o tipo da licitação, menor preço por item, certo? Aí tem a forma de fornecimento integral. O que é essa forma de fornecimento integral? Então tem que ser entregue de uma vez só, né? Não tem aquela entrega parcelada. Aí aqui nós temos a questão, né, como se fosse
uma frase inicial, né? A comissão de licitação da EP, né, convida as empresas interessadas em participar da licitação, né, para apresentar na data e horário previsto, né, no endereço tal, proposta para atendimento do objeto da licitação, de acordo com condições estabelecidas, né, no instrumento convocatório. O instrumento convocatório, o quê? O edital. Observadas as disposições contidas na Lei Federal número tal, né, 8.066/93, né, e suas alterações, bem como na Lei Complementar 123, de 2006, e Lei Complementar número 147, de 2014, e suas alterações. Aqui nós temos o objeto da licitação, né, que é a aquisição de material de expediente, né, para a escola. A participação, lembre que eu falei lá para vocês que no edital tem que dizer os requisitos para participação dos interessados. Então, vamos lá, só poderá participar da presente licitação empresa ou firma especializada no ramo do objeto desse convite. Então, todas as empresas que não forem do ramo dessa licitação não pode participar. Então, como é que eu vou saber isso, Pedro? Como é que tu vai saber que a empresa, no caso, vende material de expediente ou não? Lá, quando ela for oferecer lá o CNPJ, eu vou olhar lá no CNPJ a atividade econômica dela. Se na atividade econômica dela tiver lá venda de material de expediente, então ela pode participar da licitação, tá certo? Então, aí tem aqui, diretamente convidada, né? Só poderá participar da presente licitação empresa ou firma, especialmente desse convite, diretamente convidada pela unidade licitante, ficando, todavia, facultado o ingresso na licitação também daqueles que não tenham sido convidados, observados para esse efeito as condições fixadas na lei para esse fim. Então, qual é as condições, né? Prévia manifestação de interesse com 24 horas antes de antecedência da data designada para a apresentação da proposta. Então, foi o que eu disse. Então, se a empresa ela não tiver sido convidada para a licitação, ela tem 24 horas para manifestar um interesse de participar da licitação. Então, se ela não manifestar esse interesse, ela não pode participar da licitação. Aí tem aqui, ó, a participação nessa licitação é de exclusiva para micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do artigo tal, né, na lei. Então, só pode participar dessa empresa só micro e pequenas empresas. Então, empresas de médio porte, empresas de grande porte não pode participar, porque ela é exclusiva para micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas de pequeno porte, né, deverão apresentar a declaração de enquadramento sob penas da lei, tarará, que cumprem os requisitos legais para tal. Aí está lá, caso a empresa não entregue a declaração mencionada, né, estará impedida de participar no presente certame. Certame é a mesma coisa que licitação, tá certo? É um sinônimo, é porque eles inventam um nome bonito, né, para nomear a mesma coisa. Aí, vamos lá, é vedada a participação na licitação de pessoas jurídicas que, aí, quem são impedidas de participar dessa licitação? Empresas que não se qualifiquem como microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas tal, então não pode participar empresas que não sejam, né, dessas modalidades, embora sejam qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam sobre qualquer vedação tal, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo órgão ou entidade, estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da administração pública motivada pelas hipóteses previstas tal, estejam incluídas no cadastro de inadimplência da Fazenda Pública Estadual, né, do CADINE, ou, né, sejam empresas consorciadas ou grupos de empresas. Então, aqui são todas, né, as condições, né, para a participação da licitação. Aí nós vamos às condições para habilitação. Então, aqui, o edital menciona que para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar na sessão de recebimento o seguinte documento. Aí vai dizer todos os documentos que a empresa tem que trazer, certidão negativa dos tributos federais, certidão negativa de débito estadual, municipal, débito GTS, trabalhista, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certificado do CRC,
declaração que não emprega mão de obra que constitui violação do dispositivo tal. Esse aqui, pessoal, é aquele dispositivo que eu tinha mencionado anteriormente, né? Que a empresa não pode empregar mão de obra menor que 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz, e também não pode empregar mão de obra menor de 18 anos que tenha trabalho noturno ou insalubre, tá certo? Também tem que trazer declaração de enquadramento, né? No caso, para micro e pequenas empresas. Aí tem aqui a questão dos certificados, certo? Aí diz aí, né? Se for documento que for emitido pela internet, deve ter o horário. Toda documentação tem que ser também, que não seja emitida via internet, tem que ser devidamente registrada em cartório, né? Tem que ser, como é que eu falo? Como é que eu disse? Tem que ser autenticado em cartório. Aí vem dizendo também os requisitos da proposta de preço, tá certo? Vem dizendo bem direitinho que a proposta de preço, né, deve ser impresso, né? Por qualquer processo mecânico, eletrônico, né? O que deve conter na proposta, razão social, a especificação completa do produto e da marca, preço unitário, né? Bem como o respectivo total parcial, bem como o preço global da proposta, sendo apenas esse último por extenso. Aí vem dizendo, né? Eu não vou ler tudo, se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar esse convite depois para vocês verem, tá certo? Vocês leem tudo bem direitinho. Aí o prazo da proposta tem que ter no mínimo 60 dias, tá certo? Os preços que tem na proposta tem que ter no mínimo 60 dias. Aí tem os critérios de julgamento, né? Aí tudo, vocês viram que tudo que tinha lá explicando tem aqui, né, no edital. Critério de julgamento, no caso aqui, menor preço por item, tá certo? Aí vem dizendo a questão da desclassificação das propostas, vem falando no caso de empate, né? Vem dizendo tudo isso aí. Aí tem a questão da adjudicação e homologação, né? Bem como deverá a empresa, né, ser vencedores, né, que vai ganhar, né, a licitação. Aí, no caso aqui, nós temos o prazo de entrega e execução do objeto. Aí vem dizendo aqui o recebimento, né, como é que esses materiais vão ser recebidos, o local, as condições de pagamento, né, que será feito depois de 30 dias, depois do recebimento tanto no material como a questão da apresentação das notas fiscais e recibos, né, em 2 vias. Aí vai especificando bem direitinho como é que vai acontecer a questão do pagamento, se vai ter reajuste na questão do preço, a fiscalização. Aqui estão todas as sanções administrativas, né? No caso, se a empresa descumprir qualquer item desse edital, ela pode, né, ter uma multa, né? No caso aqui, se ela atrasar com a entrega da mercadoria, aí você tem 3% do dia, né, até o 30º dia de atraso, né, na execução do objeto contratual, ou 10% sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto, ou rescisão não motivada pela contratante, né. Aí tem recusa da contratar de assinar o contrato em até 5 dias úteis, contado da sua data de convocação. Então, tem uma série também de sanções administrativas que a empresa pode sofrer caso ela não atenda, né, esses requisitos. Aí nós temos aqui a dotação orçamentária, né, a fundo dos recursos, que é uma dotação, né, tipo um valor que eu disse até que ia mostrar para vocês depois, né. Então, esse é um número bem grande que vai constar o recurso que vai, no caso, pagar esse objeto da licitação. Aí vocês têm aqui as disposições finais, né, dizendo que as eventualidades desse convite, né, estão subordinadas à realização, né, que o convite ele pode ser anulado, revogado a qualquer momento, né, pela administração. Ele vem dizendo aqui também como é que deve conter a questão dos envelopes, tá certo? Então, os envelopes tem que conter isso daqui, o envelope A, com os documentos de habilitação, aí a proposta de preço deve vir com envelope B, né? Então, devidamente lacrado, né? Fechado. Aí, vem dizendo outras exposições aqui que eu não vou ler para vocês devido ao tempo, tá certo? Vou só passar, terminando aqui, no caso, o edital. Aí tem os anexos, né? Aí nós temos 3 anexos. Nós temos o anexo 1, que é a lista de itens que vão ser comprados pela licitação.
Aí o anexo 2. O anexo 2 é exatamente aquele protocolo de participação, né? E que é esse protocolo de participação? As empresas que não são convidadas a participar da licitação, elas são obrigadas a mandar esse protocolo de participação para a comissão de licitação 24 horas antes da licitação ocorrer. Aí tem o anexo 3, que é o minuto do contrato, que vai ser celebrado entre a empresa, e o anexo 4, que é o cronograma de entrega. Então, aqui, né, você tem, né, o anexo 1, que vai dizer, no caso, as especificações, né, dos materiais que vão ser comprados. Nesse caso aqui, nós só temos o item, né, que é o papel. Veja que aqui, ó, eu especifico bem direitinho como é que vai ser esse papel, né, um papel alcalino, A4, gramatura tal, alta alvura, dimensões tal, embalagem em material impermeável, com a identificação do produto, marca do fabricante, embalagem, resma, né? No caso aqui eu estou comprando uma resma. Qual a quantidade? 208 resmas de papel. Aí aqui você tem o protocolo de participação, que as empresas vão ter, né, que preencher esse protocolo e mandar lá para a comissão de licitação, tá certo? Devidamente preenchido, 24 horas antes. A IP dessas empresas mandam por onde esse protocolo? Elas vão preencher isso daqui, certo? Tanto a mão quanto a caneta. Pode ser a caneta, pode ser digitar, tá certo? E aí ela manda por e-mail da comissão de licitação, tá certo? Aí tem aqui no edital o e-mail. Aí tem aqui a minuta do contrato, né? Que vai ser celebrado entre a administração, né? Não vou passar. E aí o cronograma de entrega, no caso aqui, que é imediato. Pronto, esse é basicamente, né, o contrato, aliás, o edital, né, de uma licitação